pessoal, aqui é a casa grande. Infelizmente a parte de cima a gente não vai poder entrar, porque tem gente que mora ainda em cima. Então a gente só vai frequentar só essa parte aqui de baixo. Vou dizer para vocês agora a introdução da família Souza Campos, que está aqui até hoje, tá? Eles moram na parte de cima, é a terceira geração da família, que são os proprietários que estão aqui até hoje. Então este homem aqui, Cândido Souza Campos, morava em São Paulo. No dia da formatura dele, ele se formou advogado. Ele conheceu essa mulher chamada Zuleika, filha de um riquíssimo empresário de São Paulo, um dos homens mais ricos de São Paulo, um metalúrgico. Eles se apaixonam no dia da formatura. Aí, Cândido vai ao encontro do pai de Zuleika e pede para namorar Zuleika. O pai pergunta o que ele tinha de bens e posses para poder namorar a filha dele, que era muito rica. O pai dele, ele fala, olha, eu sou um advogado recém-formado, estou começando minha vida agora. Aí o pai fala, então, impossível você namorar minha filha. Tá? Aí o que acontece? Eles continuam a namorar por cartas durante uns 6 anos. Então, tinha um que levava a carta lá, outro trazia a carta aqui. Aí, depois desse período, ele se encoraja novamente. Dessa vez, ele vai de encontro ao pai e pedir a mão dela em casamento. Fala, a gente está namorando por cartas já faz algum tempo e eu quero casar com sua filha. Aí, dessa vez, ele escurraça para ele lá, manda ele sumir e ameaça ele de morte. Se você voltar aqui de novo, eu mando te matar. O que acontece com Zuleika? Vendo isso, ela para de comer, ela faz uma greve de fome, para de comer e adoece. Começa a definhar de doente, começa a ficar muito magra, muito mal. E o pai, vendo que ela está doente por causa disso, manda buscar ele, encontrar ele, leva até o pai e faz uma proposta para ele. Fala, olha, vou fazer o seguinte, eu não posso se apresentar como um advogado recém-formado. Então nós vamos fazer o seguinte, no interior paulista tem várias fazendas arrendadas pelo banco. Você vai percorrer o interior paulista de todas as fazendas, você vai passar em todas elas, você vai escolher uma delas, vai me dizer qual é, eu vou te mandar o dinheiro, você vai comprar essa fazenda, aí você vai se casar com a minha filha, você vai ser um fazendeiro. Foi o que ele fez. Então você imagina ele chegando aqui, isso aqui prontinho, novelhado, o cara entrou aqui e falou, é essa, aí ele comprou, eles casaram, tiveram 2 filhos, tá? Um deles é o Marechal Teodoro, que tem a rua lá com o nome dele, e o outro é o Ernesto, o professor Ernesto, que é um dos fundadores da USP, tá? Os 2 filhos. E a geração da família está aqui até hoje, o Dr. Décio, Malta Campos, que estão presentes aí até hoje. Tá? Essa parte da casa é usada como biblioteca ou escritório para negócio, mas era mais biblioteca, uma sala de leituras, tá? O que nós temos de curiosidades aqui? Uma delas é que todos os livros de Cândido eram encapados com couro e as bordas protegidas para não deteriorar, tá? Então tinha um carinho especial pelos livros dele. Outra bastante curiosa... Como vocês mantêm tudo isso? Limpeza e tudo mais? Conservação? Conservação. A conservação é feita, a manutenção de livros assim é pouco feita, entendeu? Assim, de abrir, limpar. Você pode ver que eles são todos fechados dentro dos armários, já por esse fato, para ter pouco contato. Porque tem muitos livros que você pega, ele está assim, pela idade, ele até, você vira a página e quebra. Então tem um pessoal da UFSCar aí que faz esse trabalho de revitalização de documento, principalmente o professor Ernesto, eles fazem tudo esse tem trabalho. livros de 1904, 1903. Tem de 1800 e pouco, tem coisa... Esse objeto aqui também é bastante curioso, tá? É uma cadeira, é o Polishop da época. Se transforma numa escada. Que legal. Utilizaram para pegar os objetos. Um outro objeto bastante comum para nós hoje, mas já existia na época, é essa cadeira aqui, tá? É a cadeira giratória. Já na época então aqui você tem a visão de toda a fazenda, a parte da fazenda, tá? Sentado na mesa. E outra coisa bastante curiosa, pessoal, a filha dos barões tinha que ter 3 dotens para se casar com os filhos dos outros barões. Quais eram eles? Era bordar, pintar quadros à mão e tocar piano. Elas tinham que saber isso, senão os filhos não se casavam com elas. Entendeu? Então, bordar e pintar era uma coisa que se aprendia com rapidez. Só que tocar piano era um processo demorado de aprendizado. Então,
que acontecia? Os pais dessas meninas faziam. Eles compravam um piano, não sei se você já viu nos filmes de Bang Bang, que toca sozinho. Que toca sozinho. Esses rolinhos aqui eram feitos para isso. Tá? Então ela sentava no piano, colocava o pretendente Até do outro naquele lado, tempo. fingia estar tocando piano e o cara acreditava. Ou seja, furava os olhos do menino. Então, só que essa sala aí Isso. essa sala é usada uma sala de entretenimento, tá? Uma sala para música, para descontração. Então, o que tem de interessante aqui? Primeiramente, esse objeto aqui, tá? Que é chamado namoradeira. Essa sala da Europa. Esse objeto era utilizado para se namorar. Então, como se namorava naquela época? Sentava-se a menina aqui, o menino aqui, os pais se sentavam do lado e ficavam conversando com eles. Como que era o namoro? Não existia beijo, não existia toque. Às vezes eles trocavam olhares, às vezes, porque eles passavam o tempo todo conversando com os pais, tá? Então, o maior contato era o oi da hora que chegava e o tchau da hora de ir embora. Só, basicamente isso, tá? Isso aqui, pessoal, são os primeiros telefones que existiram no Brasil, tá? Como funcionavam esses telefones? Aqui você tem uma manivela que causava um impulso elétrico e até uma central aqui você ouve, que você fala. Então você girava a manivela, ia até uma central, aí a central ela transferia a ligação para um outro lugar. Vocês já viram aquelas imagens que tem um monte de fiozinho, então o processo do telefone é assim. Esse é o primeiro, tá? Esse é o segundo, a versão mais moderna deles, e esse é o terceiro com teclas, 5 dígitos. Então você imagina 35, 40, liga pra mim, não é 35. Pô, tão fácil, né? Hoje não tem 8 dígitos. Você vê como nossa memória é boa. Isso aqui, pessoal, é uma espiritadeira, ou seja, um fogareiro escorpião chamado. Era uma coisa muito moderna para a época. Aqui se armazena querosene, tá? E aqui você conseguia regular o fluxo da chama, ou seja, se você abrir mais, o querosene descia mais, a chama aumentava ou diminuía. Isso aqui é um debulhador de milho. Ele está de ponta cabeça, mas ele fica em pé, essa boca para cima, preso numa tábua, e tem uma manivela que você gira, esse disco roda. Você pega a espiga de milho sem a casca, coloca aqui, ela sai aqui limpinha, os grãos Isso já era do outro lado. moderno. Não tinha que ficar esfregando a espiga na mão assim, né? Quebrando a espiga pra tratar galinha. Igual aquelas máquinas de moer carne antiga. Também, olha lá, ali tem. Parecida. Exato. Isso aqui é um espremedor de cana, de fazer garapa, tá? E aquele ali é um cilindro bastante comum para nós, tá? Para massa. Luminares, não tinha energia na época. A energia, pessoal, ela vem depois, tá? Então, se vocês observarem, todas as ligações elétricas são por fora. Por quê? É uma improvisação isso aí, tá? Foi feita uma improvisação quando chegou a energia aqui. Não existia. Isso aqui é a primeira batedeira que existiu. Ou seja, é um misturador. Ele era muito utilizado para fazer manteiga. Ele não tritura sólidos, é só líquidos. Era um misturador. Então você colocava os líquidos aqui, geralmente, ou seja, leite para fazer a manteiga. E você não pensem que era esse giro, não. Tem que pôr no braço, girar muito rápido, principalmente esse grande. Então as mucamas sofriam pra caramba. De grão, vamos fazer fubá. O outro tá se Pessoal, acabando. aqui são 3 aparelhos de música, tá? O primeiro é esse, é o gramofone, é o mais antigo de todos, um dos poucos que funciona até hoje. Isso aqui é um rádio, mas já são da época da eletricidade, tá? Isso aqui é uma sonata, mas já é da época da eletricidade. Moderno esse, hein? Então, como funciona esse gramofone? O gramofone, isso aqui, pessoal, um vinil, esse vinil aqui não é igual ao nosso vinil. O nosso vinil é feito de plástico. Esse vinil ele é feito de cera de carnaúba, de uma madeira, de uma árvore. Ele não existia plástico naquela época, tá? Então, como funciona? A gente colocava o vinil aqui, Vem vendo. soltava esse bracinho, a hora que tocar ele vai ver. Ele vai ver, você vai ver. Ó, esperava atingir a velocidade e se colocava.
O volume, como funciona o volume desse aparelho? Esse aparelho não tem volume. Então, vocês estão aí, tá alto aí pra vocês. Ah, dá uma baixadinha, aí é assim. Entendeu? É assim o volume. Ah, Direcional. Aumenta um pouquinho. Sacou? Que legal. Legal, né? Muito legal, muito. Você pegou fogo. Você continua. Olha, esse quarto aqui, pessoal, é o quarto do casal, tá? É o quarto do casal mais velho. Ou seja, é o quarto dos mais idosos ficava aqui, tá? Por quê? Porque tinha essa escada, subir, então os idosos geralmente utilizavam esse quarto. O que nós temos de curioso aqui? Primeira coisa, se vocês observarem ali em cima, tem um suporte de cortina. O que eram esses lugares? Esses lugares eram os reservados deles. Tá? Para quê? O reservado para se tomar banho, que era tomado no banheiro, se tomar aqui. E os assentos, esse é um assento feminino, um pinico, tá? Com suporte feminino. E o assento masculino ficava do outro lado. Então, geralmente, quando ia se utilizar, aí fechava-se a cortina. Tá? O baú, que é o baú, isso aí é a mala de viagem que era utilizada na época, não era se carregava, então era super pesado. Uma coisa bastante curiosa, aquilo ali, ó, bastante. Se tem que jogar pra janela, segurar, senão eu vou lá, uma empresta de chão aí. Ali, pessoal, aquela louça ali no chão é uma cuspideira ou uma escarradeira, tá? Por que existia isso na época? Na época não se existia dentista, não tinha recurso dentista. E como existia o dinheiro, eles tinham acesso a açúcar, que não era todo mundo que tinha o acesso ao açúcar, porque a cana-de-açúcar já... E o que acontecia? Muita cárie, muita dor de dente. Por isso que surge o hábito, já vem lá do Texas, o hábito de mascar fumo. Por que eles mascavam o fumo? Não é o fumo que protege os dentes, é o fumo, ele ativa a produção de saliva. Então, como você mascar fumo, você saliva, e o que protege os dentes é a saliva. Quanto mais saliva na sua boca, mais protegidos seus dentes estão. Então, geralmente, eles passavam a tarde sentados, principalmente os mais velhos, que tinham muita dor de dentes, sentados, conversando e mascando fumo e cuspindo lá. Tá? Daí que surge. Aqui é as peças para banho. Tá? Então, essas são peças para banho de rosto, peças para banho de corpo. No banho existia uma hierarquia de banho. A água, o duto de água existia, só que o banho, para aquecer a água, é um processo demorado e complicado, tá? Você tinha que aquecer, depois trazer, não tinha como. E como eles tinham hábitos europeus, hábitos franceses, que era chique ser desse jeito, não se tomava banho frequentemente, tá? O banho para eles não era frequente. Só no final da semana. Exatamente. Então, isso aqui, gente, é um balde reciclador de água. Tem uma válvula aqui, tá? Então, como funcionava a hierarquia do banho? Primeiro tomava esse banho os mais velhos, depois até chegar nos mais novos. Nossa, tava já Eu tomava Aí, banho com água reciclada. colocava-se um pano limpo aqui, exatamente. E o banho era assim, então você levava a bacia ali no reservadinho, isso aqui você despejava Ficava na em pé, a cabeça. pessoa, né? Ficava em pé e... Aí você acabava de tomar o banho, você vinha aqui com a bacia, despejava a água em cima do pano aqui, coava essa água, acrescentava um pouquinho mais de água quente e vinha outra pessoa e tomava o banho, até chegar nas crianças, tá? Então as crianças Imagina tomavam que- bem, né? Uma criança limpinha aqui. Só a caixinha que você ia ficar. Porque primeiro tem que ser a Aí, vovó, a vovó. a mamãe, o Olha, papai. aqui é a casa das mucambas, tá? É uma casinha melhor. Quem moravam aqui eram as mucambas. Então, por serem mucambas, quem eram as mucambas? As mucambas eram as escravas mais bonitas que tinham. Então, quem escolhia as mucambas eram os barões, tá? Então, por essas mucambas, elas não tinham mais contato com a senzala,
Não tem contato. Elas vivem aqui dentro da casa. E às vezes saíam com as crianças, mas não tinham contato mais com os escravos. Então, elas tinham o quê? Acesso à água corrente. O tempo todo ficava passando água aqui. Tá? Objetos que elas podiam trazer, alguma coisa para comer, um baú para guardar quase nada. E colchões de palha. Na senzala dormia-se no chão. Aqui, depende da quantidade de mucambas, as mais velhas tinham cama, as mais novas dormiam no chão, tá? Na esteira. Então, geralmente, a quantidade era de 4 a 6 ou 8 mucambas, tá? Então, aí vem a parte triste de ser uma mucamba. Elas tinham todos os privilégios, tinham acesso de luz. Aqui é chamado quartinho do castigo. Na verdade, o que era o quartinho do castigo? Toda vez que o barão engravidava a mulher dele, ele vinha aqui e engravidava uma mucamba. Quando a mulher dele estava com dor de cabeça, ele vinha aqui e ficava conversando com a mucamba. Aí, o que acontecia? O filho da mucamba nascia, era mandado para a senzala e ela amamentava o filho dele. As mulheres deles não amamentavam crianças, porque elas acreditavam que a amamentação envelhecia muito rápido, e pelo fato das roupas, aqueles espartilhos, aquelas coisas todas amarradas, não era impossível se amamentar. Então, por isso que veio o termo mãe de leite, que eram as mucambas que amamentavam eles, entendeu? Isso aqui, pessoal, é uma réplica de um primeiro vaso sanitário francês. Nossa. É por isso que a França fedia muito. É verdade, a França era muito péssima. Não tinha os perfumes, né? Pessoal, olha, aqui, então, esse passeio agora de vocês depois é livre, tá? Não sei se faz tempo que vocês estão aí. Terreiro de café, ali na frente tem a tuia, ela tá fechada, mas você que era usado para armazenar café. Mais abaixo vocês vão. Então, vocês vão ter a senzala, eu não sei se ela tá aberta. Não, tá fechada. Tá fechada? Então, mais para baixo vocês vão ter uma casinha assim, toda de madeirinha, que era a capela, que era pau a pique também, de barro. Aí essas paredes elas ficam expostas, elas caem. A senzala também, a divisória das casas era pau a pique. Então é uma padeira que deteriora por ser de barro, entendeu? Então, por segurança, a gente fechou e tá reformando. Só pra gente ver de fora. Vocês fiquem à vontade. Bom, moçada do bem, a senzala, ela está fechada porque eles estão reformando, né, o mais próximo possível. E aqui é o tronco, né? O famoso tronco que a vovó, 3 troncos. É uma pena, né? Para manter tudo isso precisa ter investimento e o nosso país. E aqui é a senzala. Na verdade, o que a vovó conta, que não tinha janelas, era só a porta. As janelas foram construídas pelos italianos que vieram trabalhar depois, e espanhóis. Então não tinha janela na senzala, tá? Então vocês podem ver o tamanho da senzala. Mas não tinha as janelas, eram só a porta, né? Ou só as portas. Na realidade, os italianos que vieram trabalhar, que construíram. Bom, moçada do bem, aqui termina o nosso passeio na Fazenda Santa Maria do Monjolinho. Vale a pena, apesar de não estar em condições, né, porque é patrimônio público, mas o nosso governo não ajuda. Mas vale a pena. O monitor é
foi fantástico, respondeu todas as perguntas. Um beijo a todos, tchau.